a palavra ecumenismo ela é usada de formas incorretas muitas vezes, né? Por exemplo, ecumenismo com muçulmanos, não é ecumenismo, é diálogo interreligioso, ecumenismo com judeus, com budistas, porque são religiões diferentes. Com as religiões diferentes, que não são da mesma matriz cristã, então religiões diferentes, nós fazemos diálogo interreligioso e não fazemos oração em comum, nós fazemos diálogo e manifestações sobre muitas questões. E se houver momentos de oração, então cada representante destas religiões faz a sua própria oração, mas a gente não faz oração em comum. Isto é norma sobre o diálogo interreligioso. E sobre o diálogo ecumênico é entre grupos cristãos, entre as igrejas cristãs. Católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, né? E aí nós temos então sim o diálogo ecumênico, que é diálogo entre cristãos. Agora, como fazer corretamente o diálogo ecumênico? Sim, é importante a gente falar disso, porque não tudo o que se faz é correto. Por exemplo, nós tivemos essa semana, infelizmente, algo que circulou nas mídias e que claramente está fora totalmente, quando um padre convida um pastor de uma outra igreja cristã para concelebrar com ele a missa no altar. Isto absolutamente fora, né? A celebração da Eucaristia em comum, isto deve ser o ponto de chegada, justamente, do diálogo para se ter, então, sim, a reconciliação plena e a comunhão plena. Mas antes de ter essa comunhão plena, que se expressa justamente na Eucaristia, nós temos muito caminho a andar, também sobre questões teológicas e doutrinais. Mas o diálogo, ele é feito sobre tantas outras coisas que é possível fazer. Onde é possível fazer o diálogo? Então, o diálogo pode ser feito em vários níveis. Vamos começar pelo nível mais alto, que é o diálogo doutrinal. Esse diálogo doutrinal é feito entre as instâncias, justamente representativas das igrejas. Não é feito em todos os níveis. O diálogo doutrinal compete, por exemplo, a quem representa o magistério da igreja com quem representa uma outra igreja, para dialogar sobre aquelas questões doutrinais onde há divergência, né? Onde há eventualmente negação daquilo que nós temos na Igreja Católica e outras não têm, ou outras igrejas cristãs têm de um modo diferente. Então, este é o diálogo doutrinal. Pois existe o diálogo teológico, então já é um outro nível, onde não é propriamente ainda diálogo doutrinal, mas é debate teológico, reflexão teológica, onde os teólogos vão refletindo, vão tentando ver as vias de aproximação e onde é possível, sobre as diversas questões divergentes, se aproximar e onde tem portas abertas, onde dá para se aproximar. E o diálogo teológico é muito importante também para se chegar ao diálogo doutrinal. Depois temos o ecumenismo de base. O ecumenismo de base que é da comunidade eclesial. E este é feito de muitas atitudes. Primeiramente, o respeito. O respeito pelo outro, pelo membro de outra igreja. Passou o tempo de a gente xingar, se no passado isso acontecia, olha, hoje com muito respeito, se deve relacionar com as pessoas com os cristãos que creem diversamente de nós. Isto não significa que nós renunciamos à nossa posição, mas a gente respeita a posição do outro, a forma de crer do outro. Eu não posso impor ou obrigar o outro. É no diálogo, é na oração, é na ação de Deus que depois, pouco a pouco, os corações se movem. Então, no respeito, na ação comum,
ações de caridade, por exemplo. Nós estamos sugerindo, né, ações de caridade, de solidariedade que se podem fazer em comum, onde a gente não pergunta: você é católico, você é protestante, você é evangélico, você é ortodoxo. Não. Vamos fazer ações em comum onde a gente pode trabalhar juntos, sem discutir sobre questões doutrinais, e onde nós fazemos aquilo que é a ação de todos, a ação a qual todos somos chamados, ação segundo o Evangelho. E aí tem tanta coisa. Depois a oração em comum. Oração em comum entre nós cristãos, sim, é possível. Só não a missa. A missa é, justamente como eu disse, é o ponto de chegada do diálogo ecumênico. É o ponto da comunhão plena ao redor da mesa da Eucaristia. Este é o máximo da comunhão. E, portanto, aí se deve respeitar. E quem leva a sério o ecumenismo respeita isso. Não só católico, mas também os de outras religiões cristãs respeitam a questão da Eucaristia, levando a sério que esta é a expressão mais alta da comunhão que temos com Cristo e da comunhão da Igreja. E, portanto, se nós ainda não estamos nesse ponto, a gente não celebra a Eucaristia em comum. Até dá para assistir, né? Outros cristãos podem assistir à missa, mas não dá para celebrar junto, padre com pastor, bispo com pastor, celebrar juntos a missa. Isso é equívoco muito grande, a Igreja proíbe isso. Por outro lado, portanto, a oração em comum nos aproxima. Nós podemos sim dizer Pai Nosso, sim, podemos rezar em comum. Nós podemos fazer tanta outra forma de oração em comum, nós podemos ler a palavra de Deus em comum. E temos tanto a aprender um do outro. E, portanto, a estima recíproca, superando preconceitos, e aos poucos também, superando feridas, porque tem muita mágoa, muita ferida, muita cicatriz, que ao longo da história foi se produzindo com ofensas, com fatos de um lado e de outro, que, portanto, a gente não deve estar arranhando a toda hora para sangrar de novo, para doer de novo, e muito menos ainda, abrir novas feridas no corpo de Cristo, que é a Igreja.